Beleza, vamos mergulhar de cabeça nessa história. Bem-vindos a esta nossa análise detalhada sobre uma das engrenagens mais famosas, mas que a galera costuma entender meio errado no mercado financeiro. O nosso objetivo hoje é bem claro: decodificar o Tesouro e IPCA+. A gente sabe que existe um fascínio gigantesco por aqueles retornos explosivos, né? Mas entender a base da preservação do capital é o que realmente separa quem está começando dos grandes especialistas. A ideia aqui é desvendar tintim por tintim como esse ativo opera para mitigar riscos, proteger o futuro financeiro e por que ele é uma peça tão fundamental na alocação estratégica de recursos. E para a gente começar com o pé direito e já ancorar as expectativas, dá uma olhada nessa frase. O Tesouro IPCA+, não enriquece o investidor. Ele tenta impedir o empobrecimento. É um choque de realidade, né? Essa frase captura perfeitamente o espírito da coisa. Não estamos falando de uma fórmula mágica de ficar rico da noite para o dia. Estamos falando de um escudo, literalmente. A inflação age como aquele ladrão invisível que vai corroendo o poder de compra todo santo dia. Então o verdadeiro jogo aqui é a defesa, garantindo que o dinheiro suado não evapore com o aumento do custo de vida ao longo do tempo. Bom, o nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai passar por 5 pontos essenciais. 1. A verdade sobre o IPCA+. 2. Comum versus renda fixa indexada. 3. O segredo da proteção financeira. 4. O impacto das incertezas políticas. E o 5. O debate do longo prazo. Indo direto para o nosso tópico 1, a verdade sobre o IPCA+. Chegou a hora de abrir a caixa preta desse instrumento e entender as forças que movem isso tudo. O conceito central já entrega o ouro de cara. Trata-se dessa combinação indispensável de inflação mais juros reais. Mas o que isso significa no mundo real, na hora de ir no mercado? Significa uma engenharia desenhada para garantir que o retorno financeiro vai ficar sempre acima da taxa oficial de aumento de preços. Se o supermercado, o aluguel e o transporte sobem, o título acompanha essa subida e, de quebra, ainda entrega um acréscimo. É a garantia de que o poder de compra não só se mantém, mas efetivamente se expande com o tempo. E como é que essa mecânica funciona na prática? É um processo em 2 etapas que torna esse ativo super poderoso. Primeiro, o valor que a gente investe é reajustado pelo índice de inflação, ou seja, ele empata o jogo com o aumento dos preços. Só depois dessa correção primária é que o título aplica aquela taxa fixa de lucro real. É um ganho duplo. Sem essa engrenagem, o patrimônio apenas parece crescer em números, enquanto o valor de compra de verdade despenca. Isso nos leva direto para o nosso tópico 2, comum versus renda fixa indexada. Porque pensem bem, a gente só dá valor para um escudo quando o perigo aparece na nossa frente, certo? O ponto crucial aqui é o contraste. Na renda fixa comum, se vier um choque inflacionário repentino, aquela taxa pré-fixada não vai responder na mesma velocidade. Ela fica ali estagnada e o capital vai perdendo valor silenciosamente. Já a renda fixa indexada elimina esse risco na hora. Ela responde de forma imediata à inflação e cria essa camada de proteção automática que é absolutamente inegociável para quem quer desenhar um portfólio robusto. Passando agora para o tópico 3, o segredo da proteção financeira. A economia, pessoal, nunca é só sobre planilhas e gráficos. É muito sobre comportamento humano. E quando a gente olha para a divisão na hora de investir, é algo muito marcante. Detentores de grandes fortunas fazem questão absoluta de alocar parte do patrimônio em ativos atrelados à inflação. Eles sabem perfeitamente que mitigar risco é tão importante quanto multiplicar. Agora, do outro lado, muitas vezes, por falta de educação financeira mesmo, parcelas da população com menor renda acabam deixando dinheiro inerte na conta. E a dura realidade matemática é essa: deixar o capital vulnerável à inflação é a fórmula mais certa para a descapitalização diária. Entrando agora no tópico 4, o impacto das incertezas políticas. Como estamos falando de títulos emitidos pelo Estado, eles reagem de forma vigorosa aos movimentos do governo. E aqui a gente faz uma análise estritamente técnica, tá? É um ciclo lógico que se repete. Tudo começa com o passo 1, a chegada de um ano eleitoral. Naturalmente, isso nos joga para o passo 2, a incerteza política sobre como serão as futuras regras fiscais e os gastos públicos. Aí, inevitavelmente, entra o passo 3, o medo do mercado. Os investidores começam a exigir prêmios maiores por conta desse risco percebido. E caímos no passo 4, que é matemático, a alta nos juros futuros. Para convencer o mercado a financiar a dívida do país no momento de instabilidade, o governo é forçado a oferecer taxas cada vez mais atrativas. E com isso, chegamos ao nosso 5º e último ponto, o debate do longo prazo. É aqui que as variáveis começam a ficar realmente complexas. Essa é a pergunta de $1 milhão, o grande elefante na sala para qualquer locador de capital. Vale confiar no governo por 10 ou 20 anos? O Tesouro IPCA+ tem vencimentos que vão longe. Comprar um título desses significa assinar um contrato de longo prazo com o Estado.
esperando que a promessa de pagamento seja estritamente honrada lá no futuro. Em 1 ou 2 décadas, as economias em desenvolvimento passam por várias administrações, choques externos, é um risco institucional de peso que não dá para excluir da equação. E atrelada a isso, vem a outra questão macroeconômica gigantesca. O Brasil pode perder credibilidade fiscal? Deixando qualquer ideologia de fora e olhando puramente para os números, é a credibilidade que dita se uma nação se sustenta ou não. Se os gastos saírem do controle com o passar dos anos, a capacidade do país de pagar as dívidas fica em xeque. Esse fantasma do calote, ou até de o governo ter que emitir tanta moeda que gera uma inflação incontrolável, é exatamente o que joga as taxas de prêmio desses títulos lá para cima. Então, para a gente fechar e amarrar toda essa ideia, o dilema final ao ponderar essas posições no Tesouro e IPCA+, é buscar esse equilíbrio de precisão. De um lado da balança temos a garantia matemática de não ser liquidado pela perda de valor da moeda. Do outro, temos a necessidade estrutural de confiar na responsabilidade do Estado pelas próximas décadas. Que peso cada uma dessas forças tem na formulação de uma estratégia de alocação? Essa é a decisão crítica que define o sucesso de quem busca se proteger no longo prazo. O que vocês acham que pesa mais? É algo para se refletir profundamente. Muito obrigado por acompanharem esta nossa análise e até a próxima.